O Teach finalmente encontrou sua terceira e última Akuma no Mi. Será que o Law vai morrer ou vai acontecer alguma reviravolta para que ele possa sair com vida? O Oda nos trouxe uma avalanche de novas Akuma no Mi do bando do Teach. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, agora com as minhas opiniões sobre o capítulo 1063 de One Piece. Vamos tentar comentar sobre todo esse capítulo, vários pontos, e será se o Law vai morrer? Você acredita que ele pode morrer ou não? Já comenta aqui embaixo, antes do vídeo começar, que eu vou dar as minhas opiniões, e no final você reedita ou comenta embaixo desse comentário. Responde esse mesmo comentário e diz o que você acha e se continuar achando que o Law vai morrer. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando com a capa desse capítulo, nós temos uma imagem impactante de um Cracker, um comandante de Yonkou, randonizado e todo congelado. Não só ele, como toda a cidade tá congelada, assim como a gente viu no capítulo anterior. Não só isso, a Purin acabou sendo sequestrada e a Brulé tá lá chorando. Será que realmente foi o Aokiji que fez todas essas ações? Muito provavelmente sim, porque esse congelamento parece muito com o que já aconteceu durante a obra. Já aconteceu com a Robin, com o Luffy, com o Saulo, então até com o Joss lá na guerra de Marineford. Então muito provavelmente foi o Aokiji, mas ele foi no território da Big Mom só capturar a Purin. E foi tão fácil assim, ela ainda estava em Chocolatown? Será que eles não imaginam que por ela ser da tribo dos Três Olhos, ter o poder de ler ou ter a voz de todas as coisas quando desperta o seu olho? Será que eles não imaginaram que em algum momento alguém iria para o território tentar capturá-la? Porque ela é uma das únicas pessoas que conseguem ler os poneglyphs com o poder do seu terceiro olho. E será que, se for realmente o Aokiji, será que ele só foi capturar a Purin? Porque para se dar o trabalho de ir no território da Big Mom, você se arriscar realmente, porque tem que enfrentar todos os filhos dela, ir no território da Big Mom, conseguir se infiltrar, pegar a Purin e ir embora, é muito complicado. Eu diria que é muito complicado, porque se já tá lá, pegava o Road Poneglyph dela, uma cópia do Road Poneglyph dela. Se já chegou no território, já fez todo o trabalho, derrotou um dos comandantes de Yonkou, adentra mais, pega o outro Poneglyph. Mas eu acredito que se for o Aokiji, deve ser só uma missão para que ele realmente se confirme dentro do bando do Teach, só para ganhar a confiança dele. E ele não quis fazer mais, até porque muito provavelmente ele não tá do lado do Teach. Ele só quer ficar de olho no Teach para que ele não faça coisas grandiosas. É mais ou menos assim que eu identifiquei essa primeira parte. Agora, indo diretamente para o capítulo, a gente já tem uma cena inicial da Bonnie, Luffy e Chopper com os buchões cheios de tanto comer nessa nova máquina do Vegapunk, que é uma das suas invenções. E depois já é nos apresentada uma outra invenção, que é um cachorro que recicla o lixo. E ele tá lá comendo os restos, enquanto nós temos ali uma interação entre Mugiwaras. A Bonnie muito provavelmente caberia muito bem dentro do bando dos Chapéus de Palhas, porque assim como o Luffy e o Chopper, ela é doidona. Então eu gostei muito dessa interação dela com o Luffy e com o Chopper. O Jinbasu tá só como cabeça ali, só observando. Mas será que esse aqui já é uma pontinha de Bonnie Mugiwara? A gente vai comentar um pouco sobre isso ao decorrer do capítulo. A gente também tem o trabalho do Atlas, que é uma das versões ali do Vegapunk. E muito provavelmente o seu trabalho é testar ao máximo os hologramas, até um ponto que eles realmente pareçam ser reais. Ou testar aquelas luvas que ela mostrou, que é outra das invenções do Vegapunk, que ela consegue interagir com os hologramas como se eles fossem reais. E ela disse assim, eu vou voltar pro meu trabalho agora. E depois disso foi lá meter um socão no dragão de holograma. Então muito provavelmente o trabalho da Atlas é tentar explorar ao máximo a interação dessas luvas com os hologramas, para que o Vegapunk tenha o máximo de experiência em relação a isso, para que ele realmente possa trazer o mundo holográfico muito mais próximo do mundo real. É mais ou menos assim que eu consigo imaginar. Um ponto interessante aqui é que a Bonnie, ela se tornou uma fonte de informação muito importante, porque ela já foi para essa ilha junto com seu pai, e desde capítulos anteriores ela está dando informações concretas sobre coisas que estão aparecendo. Por exemplo, ela deu a informação de que aquela Atlas não era o Vegapunk, não era o Vegapunk real. E agora ela já veio falar que aquelas pessoas que estavam caminhando na ilha, que apareceram muito depois que os Mugiwaras chegaram na ilha, são na verdade ajudantes do Vegapunk.
Só que pelo que ele já disse, que não tem engenheiros o suficiente para que ele possa colocar em prática as suas invenções, muito provavelmente eles só são ajudantes, não sei se são robôs, se são humanos, mas são ajudantes que trabalham, que ajudam em pequenas coisas, mas não são engenheiros como o Vegapunk precisa. Então a Bonnie é uma fonte de informação muito interessante. Se ela continuar com os Mugiwaras, ela vai revelar cada vez mais coisas. Assim como a gente espera, né? Se ela não morrer, pelo que a gente também vai comentar um pouco mais na frente. A gente também tem a troca de roupa dos Mugiwaras, que sempre acontece em cada uma das ilhas que eles vão. Eles têm que se trajar, igual o que as pessoas da ilha se trajam. E aí o Luffy encontrou uma máquina onde ele pôde se vestir de maneira futurista. Aí depois veio a Bonnie, depois veio o Chopper, depois veio o Jinbasu. Isso aqui é só pra vender figure. E eu já quero comprar figures do Chopper futurista e do Luffy futurista. Inclusive, o quão futurista, o quão estilosa, o quão despojada está a Bonnie depois que ela entrou nessa máquina e saiu com uma roupa futurista. Valeu, Oda, você realmente sabe mostrar a beleza de uma mulher. O quão futurista e despojada ela tá depois que ela entrou nessa máquina. Então tá muito interessante, tá muito legal. Mais um ponto pra gente ver Bonnie dentro dos Mugiwaras. Gostaria muito. Não gostei do traje do Jinbe, porque foi ele que escolheu, ele gosta mais daquelas roupas mais havaianas, mas eu queria ver ele com um traje futurista também. Claro que tem ali uns apetrechos, mas eu gostaria de ver uma roupa mais futurista, assim como a da Bonnie, do Luffy e do Chopper. Não demora muito para que problemas venham a acontecer, porque os Mugiwaras entrarem numa ilha, comerem de graça, trocarem de roupa de graça, isso aí tá muito fácil para o meu gosto, até porque não é sempre que isso acontece, sempre depois disso acontecem problemas. E foi exatamente o que aconteceu aqui. De longe, o Luffy vê um Kuma e já percebe que o Kuma tá vindo para cima deles. E o Kuma fala que tá perseguindo os criminosos, que comeram sem pagar e usaram roupas sem pagar também. Um outro ponto interessante é que o Luffy, ou Oda, nos mostra que o Luffy sempre está prevendo o futuro em determinados pontos. A primeira vez, quando o Kuma foi atacar o Luffy, percebeu, e eu acho que ele prevê o futuro nesse momento, e quando ele vai atacar o Kuma e a Bonnie vai atacá-lo, ele também percebe ou ele prevê o futuro sabendo o que vai acontecer. Só que ele não consegue, ou ele não tem tempo de esquivar, mas ele tá prevendo o futuro. E o Oda tá nos mostrando isso, tá deixando bem desenhado que o Luffy tá percebendo as coisas antes que elas aconteçam. Um outro ponto que também é interessante é a destruição absurda que esse Kuma tá fazendo na ilha. Tá fazendo uma destruição pior, ou tá fazendo coisas piores do que só comer e usar roupas de graça. Então, muito provavelmente, o Vegapunk, além de ter um robô que recicla, ele deve ter um robô de construção e vai reconstruir tudo aquilo ali facilmente, rapidão. Ou então pode ser que ele até utilize os hologramas. Como ele disse que os seres, os hologramas, juntamente com o mundo real, são a mesma coisa, pode ser que até essas botas que os Mugiwaras têm agora, elas sejam ou sirvam para que eles possam interagir com esses hologramas ou com partes holográficas dentro dessa ilha. Mais um outro ponto interessante é que o Luffy trocou a chinela, ele não tá mais de chinela. Ele sempre troca a sua roupa, mas a chinela continua. Eu não duvido que o Luffy está de chinela dentro daquela bota. Mas, por enquanto, a gente não tá vendo o Luffy de chinela, tá? Com a botinha futurista, tá legal, tá bonitinho, tá delicinha. Agora a gente tem que comentar sobre a Bonnie e sua relação com o Kuma. Primeiro que ela fica vendida enquanto vê a imagem do seu pai em um pacifista. E aí eu me pergunto, como essa mulher saiu de Sabaody? Porque os pacifistas estavam atacando lá. Será que nenhum pacifista bateu de frente com ela? Ou será que ela nunca topou com um pacifista dentro do mundo de One Piece, sendo que é uma arma do governo mundial? Porque ela viu esse Kuma policial, ou esse pacifista policial, e ela ficou vendida. Ela ficou olhando para ele, vendo a aparência do seu pai. E quando o Luffy foi atacar ele, ela atacou o Luffy, porque ela não queria que o Luffy batesse na imagem do seu pai. Só que não é seu pai, é a imagem dele. É um outro robô, é um pacifista. Será que ela nunca enfrentou um pacifista? Será que ela vai ser um problema nessa ilha? Porque eu aposto que o Vegapunk tem um Kuma policial, um Kuma bombeiro, um Kuma médico, um Kuma para todas as profissões, ou para tudo enquanto dentro dessa ilha deve ter um pacifista fazendo isso com a aparência do Kuma.
Será que ela vai ser um peso porque ela não consegue atacar o seu pai? E ela iria morrer aqui, porque depois disso o Kuma lança um laser. E aí não pega neles por pouco. E aí é que os Mugiwaras percebem ou ligam os pontos, quando ela diz que seu pai foi transformado em um ciborgue e na verdade é o Kuma. Porque ela fala, não bata no meu pai, mas não é teu pai. É a aparência do teu pai, mas não é ele. E aí essa relação da Bonnie com o pai dela me parece muito não uma relação de progenitor com o seu filho. Parece mais uma relação de alguém que salvou outra pessoa quando era criança. E aí eles fizeram essa relação ou tiveram essa relação de pai e filho. É mais ou menos o que parece a maneira como a Bonnie fala do Kuma. Não é como se fosse o meu progenitor, esse aí é o meu pai porque ele me botou no mundo. Não, é como se o Kuma tivesse feito tudo por ela. Eu tava na miséria, eu tava morrendo ou eu iria morrer e o Kuma veio e me salvou. Então ele é meu pai a partir desse ponto. Tem até uma fotozinha do Kuma e dela criança. Então, muito provavelmente, o Kuma salvou ela e a partir disso se tornou seu pai. E eu vejo essa relação. Me cheira uma história triste, muito parecida com a de vários outros Mugiwaras, para uma potencial personagem que potencialmente pode vir a se tornar uma Mugiwara. Eu quero. Se o Oda colocar pra mim, tá maravilhoso. Mas isso tá me cheirando uma história de um possível ou potencial Mugiwara. Será que a Bonnie vai entrar pro bando? O que vocês acham? Comenta aqui, eu quero saber. Vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Agora a gente vai para a segunda parte desse capítulo, que também é a parte mais interessante, com revelações, com possíveis mortes. Mas antes, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito para receber mais vídeos aqui do canal. E vocês sabem que a gente tem uma lojinha que vende figuras de One Piece. Só que dessa vez não é um figure que você vai receber importado. Eu trouxe 2 figures do Luffy, ó, não sei se dá pra ver direitinho, 2 figures iguais, que eu vou colocar lá no site, no meu site, que tá aqui embaixo na descrição, e você pode receber ele direto aqui do Brasil, direto da minha casa. Eu vou embalar, vou colocar na caixa e vou mandar pra você. Eu vou colocar no site, se você quiser. Eu acho que, acredito que o cupom de R$10 de desconto ainda tá válido. Então você confere tudo isso aqui embaixo. Se quiser adquirir um lufão desse aqui, bonitão, que um desses era meu, mas eu não vou ficar com ele ainda, vou pegar o outro posteriormente, o link vai estar aqui embaixo na descrição, só é você clicar e adquirir o seu. Agora, bora continuar com o vídeo. Vamos lá que a segunda parte foi frenética. Já começa com o navio do Barba Negra sendo mostrado no mar e ele atacando um outro navio. A gente vê até uns raios negros saindo. Isso aí será que é indicativo de um Teach ter o Haki do Rei e ter o Haki do Rei avançado? Eu vi um post na internet ou em algum grupo de rede social que alguém viu que a onomatopeia que aparece quando esses raios saem é a mesma onomatopeia de Roger e Barba Branca preparando seus ataques naquele clash, onde eles utilizam o Haki do Rei avançado. Será que isso é indicativo de que o Teach tenha Haki do Rei? Será que é indicativo que ele utilizou o Haki do Rei avançado nesse golpe, na sua Akuma no Mi? Isso aí é bem possível. O Teach, assim como o Luffy, tem a pretensão de se tornar o Rei dos Piratas. Não só o Rei dos Piratas, como também o Rei do Mundo. Então, muito provavelmente, por ter esse anseio gigante, por ter esse desejo de chegar no topo, muito provavelmente ele é um dos personagens que também tem Haki do Rei. Eu acho que seria injusto ele não ter Haki do Rei. Então, muito provavelmente, ele utilizou aí nesse momento. Até porque tem as onomatopeiazinhas que são iguais às do Roger e Barba Branca, usando esse poder também. E aí a gente tem que, depois desse ataque, o navio ou o submarino do Law ele não aguenta. Ele não vai aguentar fugir por baixo do mar, até que eles escapem. Então eles têm que parar na próxima ilha e aguentar o que tá por vir. E o que é que tá por vir? Tá por vir o bando do Teach, ou o Teach juntamente com 4 comandantes. São 4, o Van Alger, Jesus Burgess, Doc Key e o Stronger. O Stronger não é comandante, ele é tipo um mascote. Então são 4 personagens que o Teach conta também. Então são 4 akumados indo com tudo pra cima do Law, que muito provavelmente só ele vai lutar. O Beppo pode ser forte, mas não é mais forte que os comandantes do Barba Negra. E ele tem o Sulong, mas o Sulong de dia, se essa batalha se estender e tiver lua cheia, aí ele vai poder ajudar. Mas se não tiver, já era. O Law vai ter que lutar sozinho. E aí o Oda me vem com um caminhão de Akuma no Mi, não tá nem aí, já vai mostrando o Akuma no Mi mesmo.
A primeira que nos é mostrada é a Akuma no Mi do Doki Ki, que transforma todo mundo ali em mulher, ou que coloca a doença da mulher em todo mundo. Oda, você tá brincando com coisa séria. A primeira coisa que a galera vai pensar ao ver essa Akuma no Mi, ou ao ver esse poder, é que o Oda é machista. Eu já vi vários pontos que eu poderia dizer que o Oda é machista dentro da obra de One Piece, mas nesse momento ficou mais descarado, que é uma doença, que é a doença da mulher. Então eu vou te colocar uma doença e você vai virar mulher. Então isso aí ficou meio pesado e dá pra gente entender diferente. Só que eu vou tentar falar alguns pontos aqui que podem ser diferentes ou que podem nos dar uma nova percepção desse tipo de doença e como essa Akuma no Mi vai funcionar em outras pessoas. Primeiro que o Lau agora ele consegue quebrar essa doença e aí ele volta ao seu estado normal. Ele fala que aprendeu muito durante a sua luta contra os Yonkous e sabe que o Haki é um poder que pode inibir um poder de Akuma no Mi ou um efeito de poder de Akuma no Mi. E foi isso que ele usou agora. O Oda nos colocou um efeito visual diferente. E quando a pessoa usa o Haki do armamento, não é Haki do Rei, Haki do armamento para se proteger de um poder de Akuma no Mi, sai um raio transparente, um raio branco. Não sai um raio negro. Então isso aí pode ser um indicativo visual que o Oda vai utilizar daqui pra frente quando uma pessoa utilizar o Haki do armamento para se proteger de um poder de Akuma no Mi. E também a Big Mom já usou isso contra o Kid. Quando o Kid deu ali o seu magnetismo para ela, saiu raios negros como se ela estivesse tentando quebrar esse poder. Só que como é o despertar de uma Akuma no Mi, nem para o Haki de um Yonkou foi possível quebrar. Porque o despertar de uma Akuma no Mi é o máximo poder que aquela Akuma no Mi dá para o seu usuário. Então a Big Mom tentou quebrar e não conseguiu. E nela também saíram raios brancos, raios transparentes. Então acho que essa é a maneira visual do Oda trabalhar com esse tipo de interação daqui pra frente. Mas o Lau consegue quebrar essa doença e eles chegam lá na ilha mais próxima, para que eles possam iniciar a batalha, senão eles vão morrer afogados ali. É aqui que o Oda nos apresenta um caminhão de Akuma no Mi. Ele mostrou várias Akuma no Mi e não quis nem saber, disse o poder e o que é que ela faz. Vamos lá, começando pela Shiku Shiku no Mi, a fruta da doença, que foi a fruta que afetou o Lau. E essa fruta aí é a do Doki Ki. Ele tem essa fruta que é a fruta da doença. Depois ele nos mostrou a Wapu Wapu no Mi, a fruta do teleporte, possivelmente uma das mais apelonas de One Piece. Inclusive na mão do personagem que tem ela, que é o Van Alden. Depois ele nos mostra a Arikiriki no Mi, a fruta da força, que é a fruta do Jesus Burgess, e faz muito sentido pelo fato dele ser um lutador de luta livre, ele ter essa Akuma no Mi. Agora nós temos o Stronger, que foi apresentado com a Uma no Mi, Zona Mítica modelo Pegasus, e a gente vai comentar um pouco em específico sobre cada uma delas. Primeiro nós temos a fruta da doença. Eu não acredito que o Oda vá trabalhar com doenças reais do nosso mundo dentro do mundo de One Piece. Porque ele nunca revelou a doença do Roger, nunca revelou a doença do Barba Branca. Então eu acredito que se ele for trabalhar com doenças dentro do mundo de One Piece, vão ser doenças diferentes, doenças engraçadas. Essa doença da mulher não existe no mundo real. Não existe uma doença que transforma a pessoa em uma mulher. Mas o Oda criou dentro do mundo de One Piece. E pode ser que essa Akuma no Mi ela trabalhe com... Ela não trabalhe especificamente com doenças em si, mas com alterações dentro do corpo da pessoa, seguindo um trauma ou um medo da pessoa. Pode ser que o Lau tenha um trauma de um dia ter sido uma mulher, e aí ele foi o primeiro a se transformar em uma mulher, e depois ele passou para os outros pela infecção. Quando a pessoa está próxima de alguém doente, se infecciona. Ou então pode ser que essa Akuma no Mi trabalhe com alterações dentro do corpo das pessoas, como por exemplo, mexer nas células, nos hormônios, e por isso que ele criou essa doença da mulher. Porque se você é um homem e você se altera para mulher ou algo te faz fazer isso, é como se fosse realmente uma doença. E não que a doença seja a mulher, mas sim a alteração. O fato de você ser um homem e depois ser passado para uma mulher, essa alteração é a doença, mas não a mulher em si. Então eu acho que vão ser doenças engraçadas, vão ser doenças diferentes que o Oda não aplicaria ou não pegaria do mundo real. Nós temos também a fruta do teletransporte, que é a fruta bem apelona. Imagina só se ele não teleporta só outras pessoas. Pode ter uma fraqueza, que o usuário não se teleportar, mas eu acredito que não vai ter ela. Pode ser que tenha. Aí ele transporta outras pessoas,
pode se transportar e pode teletransportar objetos. Imagina o Van Auger teletransportando balas. Ele atira, teleporta a bala e faz ela acertar o alvo, mesmo que a pessoa se esquive. O quão apelão não é isso? E para um atirador como ele, que atira a uma distância absurda, ele pode se posicionar em vários locais que o inimigo não tem como pegá-lo. Então essa é uma Akuma no Mi absurda para um suporte, para um atirador, né, que tem uma defesa fraca. Então o Usopp tem que evoluir absurdamente para conseguir bater de frente com esse homem. Porque senão não vai dar, não tem para onde correr. Porque ele tá muito apelão. Mas eu acredito que tem uma fraqueza, e essa fraqueza vai ser o campo de visão do usuário. Ele só pode teleportar as coisas naquilo que ele está vendo. Mas a visão do Van Auger é absurda. Ele conseguiu atirar em gaivotas, e essas gaivotas caíram dentro do navio dos Mugiwaras antes que os Mugiwaras vissem a ilha de Jaya. Então vê só a distância absurda que esse cara enxerga para utilizar esse poder. Nós também temos a fruta da força, que é a fruta do Jesus Burgess. Pode ser que essa fruta não trabalhe só com a força física em si. Ela também vai trabalhar com você dar força para outras coisas. Por exemplo, o Van Auger está lutando, e aí... O Van Auger não, o Jesus Burgess, eu falei errado. O Jesus Burgess está lutando, e aí eu quero dar forças para os meus ossos ficam mais fortes. Ou então eu quero dar mais força para os meus músculos em questão de resistência. Pode ser que seja a fruta da força que dá força para um atributo ou para uma característica. Imagina só se o Oda trabalhar com isso dentro do mundo de One Piece. Não só a força física que ele tem levantando uma montanha. Até porque isso não é nada demais. O Jozo fez algo parecido lá na Guerra de Marineford. E o Garp, só com força bruta, ele esmagava montanhas na base do soco. Então, levantar um pedaço, uma montanha daquele jeito ali, não é nada absurdo. Mas se o Oda realmente elevar a esse nível de força, sei lá, para ele levantar uma ilha inteira, se ele tiver como uma base de fixação e conseguir levantar uma ilha, aí sim vai ser absurdo. Aí sim vai ser apelão, porque a gente não viu outra coisa parecida com isso dentro do mundo de One Piece. Detalhe para o rosto do Jesus Burgess, que tá ali com a máscara de metal. Acredito que seu crânio tenha rachado daquele golpe do sábio, que eu acho que é mais ou menos assim, né? Pegou aqui na cara do Jesus Burgess e amassou. Então eu acho que quebrou. E aí colocou essa prótese. E nós temos a fruta do Pégaso do Stronger, que é o cavalo do Doc Key. Ah, mas essa fruta já não tinha aparecido? Não, não tinha. A fruta que tinha aparecido é a Uma no Mi normal, a fruta do cavalo normal. Só que o Pierre, lá em Skypiea, ele é uma ave, uma águia, algum tipo de passarinho que eu não me recordo. E quando ele fica na forma híbrida, ele mantém as suas asas do animal normal, juntamente com a sua forma do cavalo, e vira um Pégaso. É meio que a forma híbrida. Só que aqui com o Doc Key é uma fruta mítica do Pégaso. E ele já era um cavalo, e agora ele pode se transformar em um cavalo mítico, com asas e pode voar, entendeu? Então tem essa diferença. Aquela lá é uma normal, aqui é uma mítica, modelo Pégaso. E é bem interessante. Agora, chegando na parte final desse capítulo, nós temos que o Tite já sabia que um dos 3 capitães que estavam em Wano iria passar por aquela ilha. Ele teve sorte, porque se eles decidissem ir 2 para uma ilha só e não passassem por ali, se o Lau continuasse com os Mugiwaras, não teria passado por ali. Então ele deu sorte, O bando do Tite trabalha com essa questão de sorte. E encontrou o Lau nessa ilha, ou estava esperando nessa ilha. Mas como é que ele estava ali se ele estava lá em Amazon Lily? Aqueles eventos de Amazon Lily aconteceram há semanas atrás, ou semanas antes dos Mugiwaras saírem para o mar, se eu não estiver enganado. Então deu tempo sim para ele estar esperando alguém sair, ou um dos capitães saírem do país de Wano. E ele fala pro Lau que quer o seu Road Poneglyph, o Road Poneglyph que ele conseguiu lá com o Kaido. Por isso que ele está ali. E a forma que ele aparece e fala isso é bem engraçada, porque nós temos o Stronger carregando o Doc Key e o Tite em cima dos dois. Aquela massa pançuda gigantesca e o cavalo tá morrendo. O cavalo tá morrendo e ele não tá nem aí. Ele só quer o Road Poneglyph do Lau. A gente até tem uma interação, mesmo que eles nunca tenham se encontrado, a gente tem uma relação entre o Lau e o Barba Negra. Até porque lá na ilha de Drum, o Barba Negra foi lá, muito provavelmente atrás da medicina do país, e o Lau tem a Akuma no Mi, a Ope no Mi, que é a Akuma no Mi que faz cirurgias milagrosas. Será que uma das saídas pro Lau nessa situação aqui é salvar ou ajudar o Tite em alguma coisa relacionada a uma doença que ele tem?
O Law poderia fazer isso por ele. Ou será que ele realmente quer a fruta do Law pra roubar pra si e ter a terceira Akuma no Mi? Eu acredito que existe a possibilidade dele querer tanto o Road Poneglyph quanto a Akuma no Mi, já que ele queria uma Akuma no Mi roubada como é a da Boa Hancock. Então se ele tiver a chance de derrotar o Law e pegar a sua Akuma no Mi, ele vai fazer. Ou pode não fazer, porque eu acho difícil o Oda matar o Law aqui nessa batalha. Até porque ele teve chance do Law morrer ou de matar o Law de uma maneira mais épica contra o do Flamengo e agora dentro do país de Wano. E ele não fez isso. Então eu não acho que ele vai matar o Law aqui nessa batalha contra o Teach. Acho que o Law vai ter uma saída. Ou ele vai ter a ajuda de alguém para conseguir sair dessa situação. Por que eu falo isso? Porque o Law vai enfrentar 5 usuários de Akuma no Mi. Um deles tem 2 Akuma no Mi. E ele tá sozinho. O seu bando são tudo randoms. Tirando o Beppo e aquele Jean Bart, alguma coisa assim, que eu nem vi nesse capítulo, o resto é resto. Não luta. E se eles forem capturados, como aconteceu lá em Wano, porque o Beppo, o Sati e o Penguin foram capturados, o Law se entregou. Então, se acontecer de algum dos comandantes do Teach capturar ou fazer de refém alguns dos membros do Law, ele vai se entregar. Simples. Ele vai pegar o Road Poneglyph, a cópia dele, vai entregar para o Teach. Se for pela vida, ele vai entregar a sua vida e para salvar os seus companheiros. Então essa batalha aqui é uma batalha que o Law tá com muita desvantagem para conseguir vencer. Mas mesmo assim, ele aparentemente está confiante. Será que ele se confia muito no seu despertar e acha que pode dar hit KO em vários deles para depois enfrentar o Teach? Acho difícil. Mas será que o Law vai morrer? Eu acredito que não. Como eu já falei, o Oda não mataria ele nessa batalha aqui, sendo que ele já teve várias chances de matar o Law. Também não acredito, ou não, pra mim não faz tanto sentido o Teach ter essa Akuma no Mi do Law. Até porque tem aquela questão da cirurgia da juventude perene, que ou já fizeram dentro do mundo de One Piece e tá no Imu-sama, ou o Law vai ter que fazer em algum momento. O Oda explicou esse poder, então ele vai ter que usar em algum momento. E como é que o Law vai sair dessa situação? Acredito que pode acontecer de algum personagem chegar aí para ajudá-lo. Quem poderia ser? A gente poderia imaginar, por exemplo, o Kobe. O Kobe foi capturado pelos piratas do Teach. Será que ele tá nesse navio aí? Será que o Law vai perceber? Será que ele vai, se ele estiver, ele vai se soltar pra se juntar ao Law pra lutar contra o bando do Teach? Será que o bando do Shanks ainda não tá dando uma volta por ali? Porque ele foi lá no país de Wano, depois foi deixar o Marco. Será que ele também, o bando do Shanks, não pode aparecer aí pra espantar o Teach? Porque o Teach é covarde, pegar o bando inteiro do Shanks ele não vai querer. Ele vai fugir. E aí pode ser que o Law se alie ao Shanks ou alguma coisa parecida vá acontecer. Também consigo imaginar o Edward Weevil. Agora a gente está tendo a introdução ou a participação de alguns dos outros supernovas que ainda não apareceram. A Bonnie apareceu agora, falta o Uruji e falta o Weevil. Falta esses outros 2 personagens aparecerem, interagirem dentro da obra. Então eu aposto que o Weevil pode aparecer aí querendo vingança com o Teach e a gente vai ver o seu poder, vai se aliar ao Law para ajudar nessa batalha contra o Teach. E aí pode ser que ele saia com vida dessa batalha. Mas se nada disso acontecer, eu acredito que o Law vai ser derrotado. O Oda vai matar ele? Mas acho difícil. O Teach já ganhou do bando dos remanescentes do Barba Branca, não roubou a Akuma no Mi do Marco. Então, será que ele roubaria a do Teach? Ou a do Law? Ou será que ele só vai pegar seu Road Poneglyph e vai vazar? Se ele só fizer isso, vai ficar meio estranho também. Então nós temos todas essas considerações sobre esse capítulo. Acho que esse vídeo vai ficar gigante. Antes dele terminar, só relembrando, a gente tem os figures do Luffy aqui, ó, que eu vou colocar no site. Se você quiser adquirir, o link vai estar aqui embaixo na descrição, com um cupom. E aí você dá uma olhada se você pode querer ou não. O link tá aqui embaixo, o cupom também. Já deixa aquele likezão se você tiver gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final os 2 últimos vídeos aqui do canal. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!